Olá, sexto ano. Aqui é a professora Priscila Guerra de Geografia. Estão lembrados de mim? Estão lembrados da minha voz? Então, esse é o nosso canal GELP de Geografia que eu criei para a escola de Armando Cruz, né? E a partir de agora a gente vai ter aulas com o meu áudio, com a minha voz e apresentação e edição de alguns vídeos para ajudar na nossa matéria, tá? Eu vou seguir a matéria junto com os temas da apostila da prefeitura que estão dentro dos temas do nosso sexto ano, tá ok? Vou fazer sempre um link entre o que está sendo falado ali e a nossa matéria contínua do sexto ano, tá ok? Então, a aula de hoje é sobre movimentos da Terra. E o primeiro movimento que a gente vai ver é o movimento de rotação, né? Então, lembrando que a gente já falou disso, a gente falou disso antes dessa coisa toda de pandemia começar, a gente fez algumas lembranças, a gente fez alguns resumos, né, sobre alguns temas da geografia que a gente ia ver esse ano, e um deles era o movimento de rotação e translação. Nas últimas aulas, na aula 11, né, vocês viram o surgimento do universo, como também na aula 12 mesmo, agora dessa semana, eu coloquei um vídeo para vocês também acompanharem para fazer os exercícios da apostila, que era que era um vídeo sobre movimento, sobre estrelas, sobre a origem da Terra, das estrelas e tudo mais. E aí, tudo isso que a gente viu é para a gente focar agora na Terra, né? E principalmente na aula de hoje nos movimentos que a Terra faz, que são dois, né? Para quem não lembra, é o movimento de rotação e o movimento de translação. Movimento de rotação, esse aqui, que é o movimento que a Terra faz ao redor dela mesma. Tá vendo a setinha aqui? É o movimento que ela faz em torno do próprio eixo. É o movimento que ela faz em torno dela mesma. Enquanto que o movimento de translação, esse aqui, é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol, né? O Sol está lá no meio do nosso sistema solar e a Terra gira ao redor dele. Então, o nosso primeiro movimento que a gente vai ver. Então, esse movimento que a Terra faz ao redor do próprio eixo, ele tem um sentido, né? E o sentido dentro do que a gente tem de norte, sul, leste, oeste, tomando como referência o centro da Terra virado para o Sol, esse sentido vai do que a gente chama de hemisfério oeste para leste, nessa direção aí da setinha que a gente está vendo no vídeo, né? Esse período esse período de rotação vai ter uma duração de 24 horas. E ele vai gerar, se você olhar o dia, de um lado a Terra passando o dia e do outro lado a Terra passando no escuro, sendo a noite. Então, esse período de 24 horas vai gerar os dias e as noites na Terra, né? Vai provocar esses momentos que são denominados dia e noite, tá ok? Além disso, o movimento de rotação da Terra provoca um movimento que a gente chama de movimento aparente do Sol, do céu, do Sol, das estrelas, de qualquer astro que a gente vê no céu, né? Ele que vai, a gente vai sentir a Terra gira, parece que quem está girando são os astros que estão no céu e não a Terra, né? Porque a gente está parado. Então a sensação é como se a gente estivesse andando num carro, a gente está parado dentro do carro e parece que o que está lá fora, que está passando por nós, é essa sensação desse videozinho aí que a gente vê do Sol se movendo no céu. Esse movimento aparente, né, faz a gente achar que o Sol está se movendo e não a Terra, quando na verdade é a Terra que está movendo, se movimentando nesse movimento de rotação dela,
né? É bem interessante isso. Então, durante muito tempo, o homem achou, por observar que o Sol estava se movimentando no céu, as estrelas se movimentavam também no céu, com o passar das horas, o homem, observando isso durante muito tempo, achou que a Terra estava no centro do universo, ou do sistema solar, perdão, e que tudo estava rodando ao redor dela. Então as coisas rodavam ao redor dela, apareciam, sumiam, apareciam, sumiam. Essa teoria de que os corpos celestes giravam ao redor da Terra, ela era chamada de teoria geocêntrica. O que significa geo? Lembrando da nossa própria matéria. Geo é terra, cêntrica é o centro. Então, a ideia era de que o centro do sistema solar era a Terra, e que tudo ficava girando ao redor. Dá uma olhadinha aqui nesse sistema aqui no lado, nesse vídeo, de que a Terra está no centro e que tudo estaria girando ao redor. Então, durante muito tempo o homem achou isso, né? Só que na verdade não é assim que não é isso que acontece. Então, a, uma teoria que também foi começada a ser pensada lá na Grécia Antiga, né, junto com a teoria geocêntrica, que também vem lá da Grécia Antiga e foi mantida durante muito tempo, tanto pelos gregos quanto pela, pelos estudos europeus, pela Igreja Católica, de que o centro do sistema solar seria a Terra, vai surgir também a ideia de que, a teoria de que o centro do sistema solar não seria a Terra, seria o Sol. E que, na verdade, a gente estaria se movendo ao redor do Sol, como todos os planetas também estariam girando ao redor do Sol. Essa teoria ela leva o nome de heliocêntrica. Por que heliocêntrica? Hélio, em grego, significa sol, né? E cêntrica é o centro. Então, a ideia de que o Sol seria o centro do sistema solar, né? E ela vai ser comprovada depois de milênios, né? Ela vai ser comprovada no século XVI por Nicolau Copérnico, né? Que vai conseguir estudar, calcular e chegar nessa teoria de que o centro do nosso sistema solar seria o Sol. Aí dá uma olhadinha aí no sistema do nosso vídeo, você consegue ver qual é a ideia desse sistema, de que todos os planetas estão girando ao redor do Sol, e repara que esses planetas, como eles têm massas, tamanhos diferentes, pesos diferentes, eles giram em velocidades diferentes, né? Como eles têm uma formação de composição, terra, gás e outros elementos dentro deles, eles giram de forma diferente. Dá uma olhada de que nem todos giram na mesma quantidade, no mesmo tempo. Então, voltando para o nosso movimento principal, né? A gente falou sobre o movimento do Sol, que vai ser explicado a partir da rotação, vai ser explicado a partir da rotação. Acabei falando um pouquinho de translação quando fala das teorias do, da Terra no meio do sistema solar, do Sol no meio do sistema solar. Quais são as consequências do nosso movimento que a gente está vendo no vídeo de hoje, que é o movimento de rotação? Então, o movimento de rotação, com o movimento de rotação, nem todas as partes da superfície da Terra são iluminadas no mesmo tempo, no mesmo momento, né? E aí as consequências são os horários, né? Os horários que a gente vê diferentes que existem dentro da Terra, que a gente chama de fuso horário, os fusos, eles são denominados a partir do movimento de rotação, porque a cada momento uma parte da Terra vai estar de frente para o Sol. E aí depois de uma hora essa parte vai em outra direção. E aí vai ficando mais iluminado ou menos iluminado, né? Até chegar à noite e a gente não ter iluminação nenhuma, mas vai passar um período
que é de 12 horas, que a gente vai chegar até novamente a iluminação, né? Dá uma olhadinha aí no vídeo e repara a Terra girando e ela se iluminando. Cada hora ela vai iluminar de forma direta um ponto diferente. E aí dá uma reparada que a Terra está ali, o vídeo está criando ali faixas que vão formando esses fusos horários. É óbvio que isso aí é uma representação. A Terra não está divididinha dessa forma com essas faixas. Essas faixas, então, elas são divididas por toda a Terra, né? E elas formam o que a gente chama de fuso horário. Cada faixa dessa vai ter um horário, de norte a sul, vai ter o mesmo horário. Então, se você está lá numa posição ao norte, desce retamente ao sul, você está na mesma. Se você vai se deslocando de leste para oeste, esses horários vão mudando. No caso, se você se desloca de leste para oeste, as horas vão diminuindo. Se você se desloca de oeste para leste, elas vão aumentando. Tá ok? Vou falar mais um pouquinho aqui no próximo slide. E aí, o principal consequência do movimento de rotação, além dos dias e das noites, são os fusos horários. Foi-se estabelecido como fuso horário principal o meridiano de Greenwich, que é esse vermelho aqui, que é esse zero aqui. Calma aí que eu vou botar uma cor azul. Esse ponto aqui como o fuso horário principal, o zero, o marco zero, né? E a partir, aqui a gente tem, vou escrever, vai ficar meio torto, mas eu vou escrever. Pro lado de cá a gente tem o leste, para nossa direita, e para nossa esquerda a gente tem o oeste. Ai, tá horrível a minha letra, hein? A partir desse fuso horário principal, olha aqui, ele é zero aqui e zero aqui, né? Esses números aqui de cima são os ângulos, são a Terra é redonda, né? E ela forma um ângulo de 360, correto? Esses ângulos de 360, eles, quando a Terra vai girando, de 15 em 15 graus, ela vai sendo iluminada completamente de norte até o sul. De norte até o sul, tá? E aí, como é de 15 em 15 o ângulo, o período ali da esfera que é iluminada completamente de norte a sul, como é que se dividiu? Esses 360 foram divididos 180 para leste e 180 para oeste. Aqui não tá indo até o final não, porque o meu slide acabou cortando aqui a minha imagem, mas dá para compreender. Então, você dividiu de leste até 180 e de oeste até 180. E de 15 em 15, o que vai acontecendo? Vai aumentando uma hora ou vai diminuindo uma hora. Então, se você está no zero, você está na hora central, digamos que seja aqui meio-dia. Meio-dia no zero aqui, tá? Para leste, se eu for caminhando de 15 em 15
para leste, o que vai acontecendo? Vai aumentando uma hora. Então, se eu estou no 0, são 12. Se eu estou nessa região do 15 aqui, é uma hora a mais. 2 horas a mais com relação ao 0, 3, 4, assim sucessivamente. Se eu estou indo para o oeste, o que vai acontecendo? Vai diminuindo uma hora. Então, se eu estou aqui a 15 com relação ao 0, é 11. Se eu estou aqui a 30 com relação ao 0, são 2, 3, 4 horas a menos, tá ok? Então, a formação desse fuso horário, ele se dá de acordo, a partir dos estudos de rotação da Terra, do que o homem viu que existia ali uma luminosidade de norte a sul, igual, indo de norte a sul durante o movimento de rotação. Não que seja tudo iluminado, a gente vai ver que não é tudo completamente iluminado, mas que a faixa ali do Sol seguia de norte a sul em direção àquela região, né? E aí você tem a formação dos fusos horários. Se a gente reparar, né, olha, se a gente vê as cores aqui embaixo, tudo que for amarelo aqui no 0, tudo que for amarelo aqui nessa faixa vai ser 0. Vai ser a hora principal, que é a hora de Greenwich, que é onde ficou marcado como o local aqui em Londres, da onde sairia o marco do fuso horário. Mas se você reparar, tem coisa que está fora, tá vendo? Olha aqui o Brasil. O Brasil está no 45 e está no 60. Mas tá vendo que tem coisa do Brasil que está no 75 aqui? Por que, Priscila? Por que ultrapassa os limites dessa faixa que você falou que vai marcar de norte a sul? Isso ultrapassa, gente, porque você tem convenções, né? Imagina um país ter 4, 5, 6 fusos horários. A Rússia, olha quantos fusos horários a Rússia tem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A Rússia tem 10 fusos horários. Imagina tem 10 não, tem 9. Imagina você ter que tem 10 com relação ao normal, perdão. Imagina você ter que controlar, administrar um país com 9 fusos horários diferentes, ou mais de 9, ou mais de 1 ou 2, já é complicado, né? Então, se convencionou algumas partes dos países, ou países inteiros, entrar num fuso horário só. A gente está nesse, a gente marca um central e escolhe, senão fica muito confuso. O Brasil, por exemplo, tem 3 fusos horários diferentes. Aqui a gente tá vendo aqui o verde. Vou botar outra cor. A gente tá vendo o verde, o amarelo e tem um roxinho aqui que é o Acre. Então significa o quê? No Brasil, por exemplo, você está no Rio de Janeiro, são 3 horas da tarde agora. São 3 horas da tarde no Rio, é o horário principal porque é o de Brasília, que está dentro do verdinho ali junto com o Rio de Janeiro. Só que se você tá, aqui tá o Rio. Se você tá no Pará, que tá aqui, o que acontece? Deixa eu apagar aqui para mostrar para vocês. É mais fácil apagar, né? Esqueci que apagava. Então, se você está aqui no Rio, ou em Brasília, você está num fuso horário, 3 horas da tarde agora. Agora, se você está indo para o Pará são seguindo 1 hora a menos, lembra? É 1 hora a menos. Então, são 3, no Pará são 2. Se eu estou no Acre, são 1 hora da tarde agora. Porque a Terra ainda está girando, a Terra ainda está indo passar, ainda está indo, acabou de passar a luminosidade inteira ali do meio-dia, ela ainda está virando, o Acre já está lá numa curva diferente que é o Rio de Janeiro com relação à esfera da Terra. Então, é complicado para um país viver em 3 fusos horários, por exemplo. A gente consegue, mas imagina viver em 4 fusos horários diferentes, 5 fusos horários diferentes. Então se convencionou alguns países a colocar um fuso horário só. Então se você reparar aqui, ó, deixa eu ver um país. A Argentina aqui, por exemplo. A Argentina está aqui embaixo. Argentina. A Argentina está toda verde, tá vendo? Só que ela tem ela tem 2 fusos horários. O que ela escolheu? Ela escolheu ficar num só o verde.
ela só tem um fuso horário. Então, é uma convenção que você chama isso, tá? E aí, você tem os fusos horários, assim, sendo dividindo a Terra e melhorando a comunicação, né? Porque antigamente cada país decidia a sua hora, digamos assim. Cada país escolhia um fuso horário para escolhia uma hora não, mas calculava a sua hora e decidia ali mais ou menos que horas eram. Com essa organização, você convencionou e você padronizou os horários e você consegue descobrir que horas são em qualquer lugar do mundo. Vamos fazer uns exercícios lá na nossa, no nosso, na nossa plataforma Teams, que a gente vai falar um pouquinho desses fusos horários, tá ok? Então essa foi nossa aula. Espero que tenha conseguido explicar tudo direitinho, que tenha sido boa, né? E que vocês consigam fazer nossos exercícios lá na plataforma e na apostila da prefeitura, tá bom? Nossa próxima aula é o movimento de translação. Beijo, abraço, saudades!